Uma peça como essa aqui, um registro de gaveta, é bastante complexa, você não acha? Dá só uma olhada na quantidade de elementos, de linhas, curvas e arestas que formam esse registro. E além disso, existem muitos elementos internos que estão ocultos à visão e que precisam ser representados num desenho. E você? Como faria para representar esses elementos internos? Não sabe? Bem, não se desespere. É justamente esse o tema da nossa teleaula. Hoje você vai aprender o que é corte e como ele é importante para facilitar o estudo do interior dos objetos. Vai ver também o que é corte total e como utilizar o corte em diversas vistas de um objeto. Se eu fosse desenhista e quisesse representar uma peça como essa aqui, numa vista frontal, por exemplo, com todos aqueles recursos que você conhece, linha contínua larga para as arestas e contornos visíveis, linha tracejada estreita para arestas e contornos não visíveis, o desenho com certeza sairia um pouco confuso. Quer ver? Dá só uma olhada. Você consegue entender direito o que se passa dentro da peça? Olha só quantas linhas tracejadas sobrepostas. Fica difícil interpretar essa vista ortográfica, não acha? Por isso, existe um outro modo muito mais claro de representar os elementos internos de uma peça. Mas calma lá, porque a nossa teleaula está apenas começando e ainda temos muito o que fazer. Olha, não há dúvidas de que vocês já estão com uma boa noção de como representar peças. Bom, eu achei muito legal fazer esse trabalho. Gostoso mesmo. É desenhar de observação. No começo é difícil, mas depois a gente vai pegando o jeitão, né? Bom, o importante é que com isso vocês estão exercitando a capacidade de entender um desenho, qualquer desenho. Bom, agora a gente já está bem mais adiantado, né? A gente já viu perspectiva isométrica e projeção ortográfica com vários elementos. Mas eu ainda tenho uma dúvida, Silva. E se o desenhista quiser mostrar a peça por dentro, como é que ele faz isso? Aí entra em cena, Tito, um outro recurso que o desenhista tem para mostrar aos profissionais de mecânica, como nós, os detalhes internos de uma peça. É a representação em corte. Em corte? É interessante como com esse recurso a gente pode entender direitinho o que existe dentro de uma peça. Isso é verdade. E como tudo em desenho técnico, as representações em corte são normalizadas pela ABNT. A norma que trata desse tipo de representação é a NBR 10.067. Cortar. Você sabe o que significa cortar, não sabe? Olha, cortar, dividir, seccionar, separar partes de um todo. Certo? E o corte na representação de um objeto, para entender o que se passa dentro dele, é um recurso muito utilizado em diversas áreas de ensino. Dá só uma olhada nesses exemplos usados em ciências. Viu só? Sem esses cortes, não daria para mostrar os detalhes internos dessas figuras, não é verdade? Em mecânica, também se utilizam modelos desse tipo. Esses tipos de modelos representados em corte servem para facilitar o estudo da estrutura interna e do funcionamento desses objetos. Esses exemplos foram ótimos, Ângela, mas só tem uma coisa. Nem sempre é possível aplicar cortes reais nos objetos para seu estudo. É verdade. Em certos casos, você deve apenas imaginar que os cortes foram feitos. É isso que acontece em desenho técnico mecânico. Você se recorda desse desenho aqui? É uma vista frontal do registro de gaveta. É bastante confuso, não é mesmo? Agora, dá uma olhada nesse outro desenho aqui. Este aqui também é uma vista frontal do registro de gaveta. Mesmo sem saber interpretar uma vista frontal em corte, você deve concordar que essa representação aqui é mais simples e clara. Isso porque aqui só são usadas linhas para representar arestas e contornos visíveis. Mas a representação em corte só é usada na indústria quando os detalhes internos de uma peça são tão complicados que sua compreensão pela representação normal fica muito difícil, como no caso deste registro de gaveta. Caio, essa aqui parece bem difícil, cara. Também tô achando difícil. Calma, gente. Em primeiro lugar, não se esqueçam de que vocês não são desenhistas e que estão fazendo esses exercícios apenas para exercitar a capacidade de interpretar um desenho técnico.
que, diga-se de passagem, não é tão difícil assim como vocês estão pensando. É só uma questão de ler e interpretar. Tudo bem, Silva. Então dá logo as dicas pra gente. Olha, a melhor maneira de se entender bem esse assunto é começar com um modelo bem simples. Quando vocês dominarem a leitura e interpretação de cortes em modelos simples, vão estar preparados para entender a representação em corte em qualquer tipo de peça ou modelo. E também para ler e interpretar os vários tipos de cortes. Vários tipos de corte? Quer dizer que tem mais de um? Bom, é claro que tem mais de um tipo de corte. Na verdade, existem vários. E nessa e nas próximas teleaulas você vai ver um tipo de corte por vez, para ficar bem claro. Bom, e hoje a gente vai ver o corte total. Corte total? Nossa, parece que vai cortar a peça toda, não vai sobrar nada. Na verdade, o corte total é aquele que atinge a peça em toda a sua extensão. Será que ficou difícil de entender? Não, você explicou bem. Mas como sempre, é melhor mostrar, não? Boa ideia. Então dá só uma olhada. Você está vendo? O corte atinge a peça em toda a extensão. Mas é bom se lembrar que os cortes em desenho técnico-mecânico são apenas imaginários. Bem lembrado. A utilidade deles é mostrar elementos internos da peça que não estejam visíveis na posição em que se encontra o observador. E você deve considerar o corte realizado por um plano de corte, também imaginário. No caso do corte total, o plano de corte atravessa completamente a peça, atingindo as suas partes maciças. Você já sabe, ter um modelo real ajuda a beça na hora de estudar. Use a sua imaginação e habilidade e faça os modelos com o material que você tiver à sua disposição. Joia! Com esse modelo, a gente vai poder estudar melhor essa coisa de corte total e aplicar tudo que o Silvio ensinou pra gente. E eu já tenho uma dúvida. Será que a gente pode fazer um corte em qualquer vista que a gente aprendeu? Na vista frontal, por exemplo? Eu acho que sim. Mas a gente tem que colocar a mão na massa. Que tal se a gente fizesse um corte na vista frontal? Tá. E por onde a gente começa? Deixa eu ver... Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Para ficar mais claro, vou imaginar um corte nesse modelo simples. Ele tem 2 furos redondos dos lados e um furo quadrado na base. Agora eu vou tentar imaginar essa peça numa vista frontal. Olha só! Nesta vista, os furos não ficam visíveis. Para que esses elementos fiquem visíveis numa representação, é necessário imaginar aquele tal plano de corte. Aí, este plano de corte imaginário vai dividir o modelo ao meio, em toda a extensão, atingindo todos os elementos da peça. Olha só! Agora eu posso ver as partes escondidas. Acho que é por aí mesmo. Para facilitar, eu vou remover a parte anterior do modelo. Ei, dá só uma olhada na projeção que a peça seccionada faz no plano de projeção vertical. Acho que isso é uma representação com corte. Isso é mesmo uma representação com corte. E esse plano de corte, paralelo ao plano de projeção vertical, tem um nome, chama-se plano longitudinal vertical. E como você viu, o plano longitudinal vertical divide o modelo ao meio, em toda a extensão, atingindo todos os elementos da peça. E a vista frontal deve ser representada assim. As partes maciças do modelo são representadas achuradas. Aqui, nesse caso, as achuras são formadas por linhas estreitas inclinadas a 45 graus e paralelas entre si. Essas achuras são formas convencionais de representar as partes maciças atingidas pelo corte. Os furos não recebem achuras, pois são partes ocas que não foram atingidas pelo plano de corte. Os centros dos furos são determinados pelas linhas de centro, que também devem ser representadas nas vistas em corte. Para o profissional da área de mecânica, que precisa saber interpretar um desenho, é importante saber que a ABNT recomenda um tipo de achura para cada material que se quer representar. O tipo de achura utilizado neste desenho indica que o material utilizado na confecção do modelo é metal. Mas antes, dá uma olhada novamente no modelo seccionado e em suas vistas ortográficas. Você pode notar que só a vista frontal está representada em corte, porque o observador imaginou o corte vendo o modelo de frente. E repare também aqui na vista frontal a indicação do nome do corte, corte AA.
A ABNT recomenda o uso de 2 letras maiúsculas repetidas para designar o corte. Pode ser AA, BB, CC, dependendo do número de cortes que existirem na peça. Para a gente que tem que interpretar desenhos, saber essas coisas é muito importante. Ah, tem outra coisa. Quando o corte é representado na vista frontal, como foi no caso dessa peça, a indicação do corte pode ser feita na vista superior. Está vendo aqui? Esta linha indica o local por onde se imaginou passar o plano de corte. E também pode ser representada na vista lateral esquerda, como neste caso aqui. Mas, segundo a ABNT, sempre que a representação de um corte for clara, não há necessidade de indicar o plano de corte em outra vista. Entendeu agora como se faz para interpretar um corte numa peça? Puxa, então é assim que se faz uma representação de corte total da vista frontal de uma peça. Bom, a gente já viu que esses cortes podem ser representados em qualquer vista. Exatamente. E a escolha da vista depende do elemento que a gente quer ressaltar. Vamos experimentar ver outras vistas? Vamos. Por exemplo, a gente podia ver a vista superior e a vista lateral esquerda. Suponhamos que o observador esteja vendo o objeto de cima, assim. Sim. Ele estaria vendo o furo quadrado e não os redondos. Bom, então eu acho que o jeito é fazer um corte na horizontal. Será que é isso mesmo? É isso mesmo. E por causa disso, esse plano de corte é chamado plano longitudinal horizontal. Mas a melhor coisa é dar uma olhada. Olha só, esse corte vai dividir a peça em 2 partes. E os furos redondos que estavam ocultos ficam visíveis. Imagine que a parte de cima do modelo foi removida. Olha só como fica a projeção no plano horizontal. Bom, também aqui, o procedimento é o mesmo da vista frontal. O corte mostrado na vista superior e as partes maciças achuradas. A vista frontal e a vista lateral foram representadas sem o corte, porque ele atingiu apenas a vista superior. E o nome do corte, AA, aparece sob a vista superior. E esse procedimento vai ser o mesmo para o corte na vista lateral esquerda. E aqui, nesse caso, o plano de corte, que é paralelo ao plano de projeção lateral, recebe o nome de plano transversal. Dá uma olhada aqui, olha. A parte anterior ao plano de corte foi retirada, deixando visível o furo quadrado. E aqui, as vistas ortográficas. Na vista lateral, o furo quadrado atingido pelo corte é representado, como sempre, pela linha para arestas e contornos visíveis. E as partes maciças são representadas achuradas. E aqui estão as vistas frontal e superior, que são representadas sem corte. E quando o corte é representado na vista lateral, a indicação do plano de corte pode aparecer tanto na vista frontal como na vista superior. Puxa, eu acho que deu para ter uma boa ideia dessa história de corte total. Valeu. Por hoje chega. Acho que já foi informação demais. Bom, depois de tanta informação, que tal uma revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que para representar detalhes internos de uma peça, o desenhista lança a mão de um recurso que é a representação em corte. Viu também que existem vários tipos de corte. E na teleaula de hoje, aprendeu o que é corte total, que é o corte que atinge a peça em toda a sua extensão. Aprendeu que se pode imaginar os planos de corte em qualquer vista da peça. E que na vista frontal, o plano de corte paralelo ao plano de projeção vertical é chamado plano longitudinal vertical. E que o plano de corte paralelo ao plano de projeção horizontal é chamado plano longitudinal horizontal. E ainda que o plano de corte, que é paralelo ao plano de projeção lateral, recebe o nome de plano transversal. Hoje você viu como ler e interpretar um desenho com corte total no modelo simples. Mas para que você fique realmente um craque nas interpretações, só com bastante exercício, como aqueles que acompanham o seu livro de desenho técnico mecânico. Manda ver e até a próxima!